Fala, fiel! Saudações corintianas, meu povo! De 3-0 com vitória em cima da Ponte Preta, tudo certo? Estamos chegando com mais um vídeo, o nosso giro de notícias para você ficar por dentro de tudo o que acontece do Coringão. E vamos falar de mercado da bola com atualizações, hein? Matheus Pereira, contratado pelo Corinthians, é o nosso segundo reforço. O jogador já está em São Paulo e deve ser anunciado nas próximas horas ou nos próximos dias como jogador do Coringão. Natanael está no radar do Corinthians, aí o bom lateral direito, ex-Curitiba, hoje no Atlético Mineiro, entrou no radar do Corinthians. E também um uruguaio, Pedro Milans, outro jogador. Esse tá livre, até mais fácil, mais jovem, rápido, também tem o interesse do Corinthians na sua contratação. É o Coringão on fire no mercado da bola. Gosta desse conteúdo? Então já sabe, curte, comente, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal. Conto com você, conto com o seu comentário e bora lá pro vídeo para atualizar esse mercado da bola do Corinthians, que tá bom demais, hein? Salve o Corinthians, o campeão dos campeões. É isso aí, fiel torcida. Tudo beleza? Chegamos, 3-0, hein? Bela vitória do Coringão sobre a Ponte Preta. Corinthians, vice-líder do Campeonato Paulista, só pelo saldo de gols, não é líder ao lado do São Bernardo. Então, uma boa estreia, gols do Gustavo Henrique, André e um golaço do André Ramalho. Corinthians passou com cheque, chave de ouro. Se você quiser saber tudo sobre o jogo, volta aí na live de pós-jogo. Você vai ver lá o nosso comentário, a nossa análise do que conversamos aí dessa boa vitória. Mas também ontem foi um dia bem agitado para o Corinthians, né? O Corinthians aí acertou a contratação de Matheus Pereira. De acordo com o meu timão e também o Luiz Fabiani, o Corinthians fechou a contratação por empréstimo do meia Matheus Pereira, que atualmente estava no Fortaleza. O jogador chegou em São Paulo, já vou mostrar para vocês aqui as imagens do Matheus Pereira desembarcando aqui no aeroporto de Guarulhos, né? O jogador chega por empréstimo e com opção de compra, tá? A princípio, vem ali para compor o elenco, né? Vem para ser um reserva, poder ajudar nesse meio campo. Pode jogar tanto de segundo volante, como terceiro volante, terceiro homem de meio campo, ou até mesmo pode jogar como meia, né? Ao lado do Rodrigo Garro, no lugar do Rodrigo Garro. Então tá aí, Matheus Pereira, que chegou sem falar com a imprensa, né? Imagens da central do Timão. Ele não falou com a imprensa, mas desembarcou em São Paulo durante o jogo, né? Era umas 4h25, 4h30. O Matheus estava acontecendo o jogo do Corinthians e o jogador estava desembarcando aqui em São Paulo. Então, boa sorte ao Matheus Pereira, novo reforço do Corinthians. Deve fazer exames médicos hoje, segunda-feira, e ser apresentado ou nas próximas horas ou nos próximos dias. Outro jogador também que entrou no radar do Corinthians, e ontem foi um dia agitado, né, de mercado da bola. De acordo com Samir Carvalho, Natanael entrou no radar do Corinthians, tá? O Timão consultou a situação do lateral direito de 24 anos que pertence ao Atlético Mineiro. A diretoria do Clube Paulista avalia o empréstimo do jogador. Natanael, jovem, muito bom jogador, né? Surgiu lá no Coritiba e chamou muita atenção. Várias vezes a gente ouvia criadores de conteúdo falar sobre o Natanael. Pô, por que o Corinthians não tenta buscar o Natanael? Por que o Corinthians não tenta a contratação do cara? É bom jogador. No Galo, vou passar os números para vocês. Olha aqui, ó. Ele surge no Curitiba, né? Sub-15, 17, faz todas as categorias, joga profissionalmente pelo Curitiba, mas olha aqui, a última temporada
do Natanael pelo Galo em 2025. Foram 60 jogos dele. Dos 60, 46 como titular. Jogou 7 jogos da Copa Sul-Americana, 24 pelo Brasileiro, 6 pela Copa do Brasil e 9 pelo Campeonato Mineiro. Marcou 3 gols e deu 4 assistências. Então, assim, é um bom lateral. Chegaria para fazer sombra para o Mateuzinho. Chegaria para fazer o Mateuzinho não abaixar a guarda. O problema é justamente a negociação. Não sei se o Galo vai liberar por empréstimo, né? O Galo que contratou o Preciado, bom lateral direito acho que é da seleção equatoriana, se eu não estiver enganado, rápido pra caramba. Talvez o Preciado para ser titular e o Natanael seria reserva. Então vamos ver se vai dar pro Corinthians negociar. Vamos aguardar esses próximos dias, mas eu avalio com uma boa contratação. No final do vídeo, ou se você já quiser comentar, pode deixar aqui nos comentários se você gostou do Matheus Pereira ser contratado, como você avalia a chegada do Natanael. E também ontem, domingão, o GE da Globo trouxe uma notícia, essa mais recente, né, que o Corinthians está negociando a contratação do lateral direito Pedro Milans, ex-Peñarol do Uruguai. O jogador de 23 anos está livre no mercado após deixar o Peñarol no fim de 2025 e é visto como uma oportunidade de mercado, tá? Pelo clube uruguaio. Milans disputou 42 jogos na última temporada. Até vou colocar agora um vídeo para você dos skills do Pedro Milans, enquanto eu estou falando, para vocês irem vendo também o jogador, né? O Peñarol é um dos grandes times da América do Sul, campeão de Libertadores, é atual campeão, se eu não estiver enganado, uruguaio, sempre está na Libertadores, sempre está jogando. Surpreendeu por estar livre, né? Pô, por que esse jogador está livre? Pelo que a gente ficou sabendo, foi questão salarial, né? Ó, esse lance aí ele chega bastante, né? Parece ser rápido, sempre chegando na linha de fundo. E foi questão salarial, né? Ele pediu muito pro Peñarol e o Peñarol talvez não quis a renovação de contrato do lateral direito. Como o GE traz, né? É uma oportunidade de mercado. É o tipo da contratação que o Corinthians gosta. Olha o gol que ele marca aí. Gol dentro da área, né? Um lateral direito que chegando praticamente como centroavante, né? Finalizando como atacante. Então vejo com bons olhos, jovem, 23 anos, tem um poder de venda, né? Aí já aqui contra o América Mineiro, ele atuando pelo Peñarol. Aí no rebote, ele começa a jogada e dentro da área, finalizando. Assim, galera, lógico, os skills, né? Como vocês estão vendo aí, os melhores lances, né? São jogadas que saem gol. Mas me parece uma boa. 23 anos, livre no mercado. O Corinthians talvez só teria que arcar com o salário e algum tipo de luva. E um poder de revenda. Se ele for bem no Corinthians, ele pode até começar a ser convocado para a seleção uruguaia. E aí, com isso, fazer o preço dele subir. Quem que vocês veem aí do Pedro Milans? Parece ser bom jogador, né? Pelo que a gente está vendo dos skills, né? E chega bastante a linha de fundo, né? Boa qualidade de passe. Finaliza bem também, olha aí, ó. Arrisca de fora da área. E parece ser um jogador interessante. Depois vocês procurem aí skills Pedro Milans, caso você queira ver o vídeo mais completo, né? Para você entender mais o jogador. Aqui eu só mostrei um pouquinho enquanto a gente faz o vídeo. Eu vou tentar pegar o valor de mercado dele, tá? Pedro Milans. Eu vou tentar pegar o valor de mercado dele só para ver qual é o valor. Tá sem clube, é baratinho.
1,5 milhão de euros. Não é caro, não. Então, acho que dá para o Corinthians investir, tá? Jovem, livre no mercado. O Corinthians precisa dessa contratação. Quer um lateral direito para fazer sombra para o Mateuzinho, ou até para ser titular no lugar do Mateuzinho. Então, eu vejo com bons olhos aí, pelo que eu vi nesses skills, né? Com vocês, já vi o vídeo inteiro completo. Então, deu para dar uma outro tipo de análise. Jogador uruguaio, a gente sabe que é raçudo, conhece Libertadores, conhece esse mercado mais catimbado do futebol sul-americano, pode agregar ao Corinthians, tá bom? Então é isso, minha família. Notícias atualizadas do mercado da bola, caso surja alguma coisa, né? Corinthians contrata alguém, a gente ou grava um vídeo, se eu estiver na rua eu tento fazer um vídeo, né, para colocar pro canal. Se eu estiver em casa, a gente abre uma live de plantão. Mas vamos ficar de olho. O Corinthians deve hoje ter a coletiva do Gabriel Paulista, né? O Gabriel Paulista já foi anunciado como novo reforço do Coringão. Ontem mesmo o Corinthians anunciou nas suas redes sociais. Até 2027 ele assinou um contrato. Hoje deve ter a coletiva dele no CT Dr. Joaquim Grava e já começa os treinamentos. E vamos aguardar o anúncio, talvez, do Matheus Pereira. Curte, comente, compartilha, se inscreva aqui no nosso canal, tá? Conto com a sua inscrição, conto com a sua participação aqui mais ativa no nosso canal. Estamos todo dia aqui com vocês para atualizar tudo o que acontece no mundo do Coringão. Um forte abraço, tamo junto, até a próxima, tchau!